Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, pra quem não me acompanha aqui no TikTok. Às vezes eu gravo vídeos de maquiagem. Porém, eu vim falar sobre um assunto que eu vejo pouco aqui no TikTok, no YouTube. Recentemente eu tive uma bebê. Eu tenho uma bebê, ela já tá com uns 2 meses já. E eu queria falar sobre um assunto que foi muito difícil na minha gestação, logo no início, que foi o hematoma subcoriônico, né? O pequeno sangramento que eu tive no início da gestação. Eu vou fazer uma maquiagem aqui com vocês, rápida, né? Porque a gente vai conversando aqui e aí eu já vou fazendo a maquiagem. Já lavei meu rosto, tá? Aí eu só vou passar um serumzinho aqui antes de começar e uma hidratação. Vou passar isso daqui da Princípio, que eu já vou começar hoje o skincare. E aí, como eu já lavei, só vou passar um serumzinho e vou finalizar com protetor hidratante. Tenho a pele com algumas acnes que eu fiquei na gestação, então eu tô começando a cuidar do rosto. Ter essa rotininha, né, gente, que é tão importante depois que a gente tem o bebê, a gente lembrar da gente mesmo. Ó, tá aqui do meu lado, né? Minha companheira, filha, ó, esse é o passo onde você devolve nutrientes do seu rosto. E aí, gente, eu vou começar falando pra vocês que a minha gravidez, ela não foi uma gravidez, assim, planejada. Ela foi uma gravidez desejada, porém não foi planejada. Eu e meu esposo, nós queríamos ter filhos, porém, nós não estávamos planejando, né? Não vou falar que nós estávamos nos protegendo. Não estávamos nos protegendo. Então era esperado que a gravidez acontecesse em algum momento. E eu engravidei no momento, logo que eu entrei numa empresa, né, no meu trabalho que eu tô atualmente. Então, logo que eu entrei na empresa, eu engravidei depois de 3 meses. Então, assim, não era o momento. E o que acontece? Eu trabalho na área comercial, eu sou analista comercial. Então, eu trabalho com cliente, atendendo cliente o tempo inteiro, né? Trabalho no presencial, num trabalho que é extremamente... Quem trabalha na área comercial sabe como é extremamente, né? Ali desgastante o dia a dia, a rotina. Não trabalho em si porque eu amo a área comercial, não me vejo em outra área. Já atuei com fotografia, mas eu não me vejo fora da área comercial. E aí, o que acontece? E aí é um trabalho que acaba desgastando bastante. E eu estava ali por volta de julho, né? No momento onde que eu tava menstruando, né? Minha menstruação tava toda bagunçada, tava toda irregular. Tô passando hidratante, tá? Esse daqui, ele é bem levinho porque eu tenho a pele bem oleosa. Então, ele é bem levinho mesmo. E aí, eu tava em semana de evento, né? A área que eu atuo é uma área que é a área contábil, né? Eu trabalho com sistema contábil, então era mês de evento. Tava com a menstruação toda irregulada, alimentação toda bagunçada, e eu achava que a minha menstruação tava atrasada justamente por conta aí essa questão de que já atrasava alguns meses, estresse do trabalho. E aí acabei descobrindo minha gestação 11 de setembro. Uma data bem específica, né? 11 de setembro eu descobri a gestação. E aí, na semana do dia 16, eu tive o meu primeiro sangramento. É um protetor solar. Esse aqui é com FPS 60, tá? Da L'Oreal, muito bom. E aí, eu tive o primeiro sangramento, eu estava no horário do expediente. Gente, uma experiência horrível, porque meu sonho sempre foi ser mãe. Eu descobri que eu tava gestante num exame que eu fui fazer. Eu fui fazer um transvaginal e eu acabei descobrindo a minha gestação. Eu tava de 6 para 7 semanas. E aí, cara, foi um boom, assim, porque eu não tava esperando. Eu tava logo no início do trabalho. E também tava em mês de evento, queria estar participando dos eventos. E aí, ali na semana do dia 16, foi quando eu tive o meu sangramento. Daí, eu vou usar essa base aqui da Nina. Daí, o que acontece?
Eu fui socorrida pelos meus colegas de trabalho, o meu chefe na época, né? Fui levada pro hospital. E eu fui levada ali pro hospital onde eu descobri a minha gestação, que é o São Luís do Itaim, sabe? Pra quem não sabe, mora aqui em São Paulo. São Luís do Itaim. Ixi. Ai, melhor pôr aqui na mão. Pronto, foi. Do Itaim. Então, eu cheguei lá, acabei sendo atendida e tudo. Porém, graças a Deus, era somente um sangramento, né? Porque eu sangrei bastante e eu já fiquei desesperada, achando que eu tava perdendo o bebê, né? Já, tipo, fiquei com aquele sentimento de, peraí, gente, que ela tá chorando, e aí eu vou acalmar ela. Então, assim, voltando aqui. Cheguei no hospital, tava com muito sangramento, tava desesperada. E logo que eu fui atendida, eu já vi que eu tinha um sangramento. E que esse sangramento, ele se chamava um nome que, tipo, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Que é hematoma subcoriônico e tem hematoma retrocoriônico. Se tiver alguém que conhece melhor, pode explicar. Que é quando não tem um motivo específico ainda, né? Não foi ainda desvendado. Inclusive, o médico falou pra mim que quem desvendar isso vai ganhar o prêmio Nobel. Porque é quando o bebê ele vai se alojar na parede do útero, né? Tá aqui, teve aqui reproduziu, né? Vai descer e ele vai se alojar na parede do útero pra começar ali a gerar, né? O bebezinho. E aí, o que acontece? Ele não aclopa 100% dentro da parede. Então, ele meio que deu uma desencaixada na hora de entrar assim na parede do útero. E aí tem casos que vai ficar 70% descolado, tem casos que é menos. E aí tem o meu caso que eu tava 30%, e na hora que foi tentar entrar, houve aquele sangramento. E aí assim, pra quem nunca ouviu falar, gente, é um desespero, porque você acaba ficando ali sem saber o que fazer, né? Se tem ali o sangramento, você não sabe se você tá abortando, se você em algum momento vai ter o aborto. E aí, no meu caso, eu nunca tinha ouvido falar, gente. É a primeira vez que eu tinha ouvido falar. Cheguei no hospital, assim, sangrando horrores, achando que tava perdendo minha bebê, né? Que eu não sabia o sexo na época. Então, assim, foi me falado isso, que não tinha algo que eu tinha feito, que fez aquilo acontecer, que contribuiu com que aquilo acontecesse, né? E aí eu fui pesquisar, né? E não encontrei muitas informações. E assim, você sem muita informação, você acaba se desesperando. Tudo que eu pesquisava, eu via relatos bons, via relatos ruins. E a maioria dos relatos eram de mulheres que realmente a gravidez tinha evoluído, porém, tinha alguns relatos, né, de gestações que não tinham ido pra frente. Então, você acaba ficando numa dúvida. Era meu sonho ser mãe, sempre foi meu sonho ser mãe, então eu tava ali realizando esse sonho. E também fiquei naquela frustração de tipo, cara, agora que eu consegui engravidar, eu não vou, a minha gestação pode não evoluir, né? Isso porque, né, depois de um vídeo eu explico que com 20 anos o médico havia me dito que eu teria dificuldade, né, pra engravidar. Então, literalmente, eu achei que era esse um dos motivos. E aí, o que acontece? Aí, eu fui passar na primeira médica e ela me deu um balde de água fria, explicando que não tinha o que ela fazer, porque era um caso que eu tinha que esperar e aguardar pra ver se o corpo ia absorver e ver se ia parar esse sangramento. Não me falou o que eu tinha que fazer, só falou que eu tinha que ficar em repouso, deitada, e seguir com o pré-natal. Vamos pra parte 2.